Quando a noite cai, o que a gente vê lá em cima é muito mais do que uma rocha flutuando no espaço. Aquilo é, na verdade, o marca-passo que impede o nosso mundo de entrar em colapso. Hoje, a gente vai desvendar os vários rostos da nossa guardiã. Tenta imaginar por um segundo um mundo onde o dia tem só 6 horas, onde ventos com a força de um furacão são a regra e não a exceção. Um lugar onde o eixo do planeta balança tão violentamente, mas tão violentamente, que os polos poderiam virar o Equador em questão de anos. Esse mundo caótico seria a nossa casa, a Terra, se não fosse por ela. Pois é, a Lua não é só uma espectadora, não. Ela é a solução elegante para o caos que existia no início de tudo. É a força ativa de equilíbrio que basicamente salvou o nosso planeta de si mesmo. Pensa na Terra como se fosse um peão girando. Sem a Lua, esse peão ia começar a balançar, a perder o controle, sabe? É a gravidade da Lua que funciona como uma mão invisível, mantendo o peão firme. É ela que impede que o eixo do nosso planeta mude de uma hora para outra e cause mudanças climáticas assim catastróficas. 23,5 graus. Anota esse número. Esse é o número da estabilidade. A Lua trava a inclinação do nosso eixo nessa medida super precisa, garantindo aquele ritmo que a gente conhece, o ritmo das estações. E essa condição foi e é essencial para que a vida complexa pudesse existir e prosperar por aqui. Mas a Lua não só segura a gente, ela também nos deu um empurrãozinho. Aquele puxão invisível que ela exerce sobre os oceanos criou as poças de maré, que foram o verdadeiro berço da vida. Foi nesse ambiente que mudava o tempo todo que os primeiros seres saíram da água para conquistar a terra firme. E olha, a influência dela não parou por aí, não. Ela continua num ciclo que parece eterno de nascimento e crescimento. E essa jornada toda começa no escuro, numa fase de invisibilidade total, de renascimento. A lua nova é o ponto de partida, é o momento em que ela fica invisível para nós, porque ela está exatamente entre a Terra e o Sol. Mas o fato da gente não ver não significa que ela não está agindo. Pelo contrário, nas sombras, o trabalho dela continua a todo vapor. Na natureza, por exemplo, a lua nova é a noite perfeita para os predadores. Sem o brilho dela, tubarões e lulas gigantes têm a vantagem da escuridão para caçar. E os nossos ancestrais, os agricultores, sabiam disso. Para eles, era o tempo de focar no que os olhos não veem, as raízes. Plantar no escuro era uma estratégia para garantir que a planta se fixasse com muito mais força no solo. Bom, isso tudo levanta uma questão bem interessante, né? Se na lua nova o alinhamento é Sol, Lua e Terra, por que um eclipse solar é um evento tão raro? Por que a gente não vê isso todo mês? O segredo todo está na inclinação. A órbita da Lua é um pouquinho inclinada, coisa de 5 graus, em relação à da Terra. Então, na maioria das vezes, a sombra da Lua ou passa por cima ou por baixo do nosso planeta. O eclipse é aquele momento raro, mágico, de um alinhamento simplesmente perfeito. E aí, a escuridão começa a dar lugar à luz. Um pequeno arco iluminado aparece no céu. E não é nenhuma coincidência que justamente esse arco seja o símbolo universal de renovação, de energia que está acelerando. Com a lua crescente, a vida aqui na Terra responde na hora. A sabedoria popular, por exemplo, diz que a atração da lua ajuda a seiva a subir nas plantas. E lá no mar, muito antes do GPS, os marinheiros usavam a posição dos chifres da lua como um verdadeiro mapa celestial para guiar seus navios. Então, se a crescente é a aceleração, o ciclo nos leva naturalmente para o seu ponto máximo. E claro, depois do pico, vem uma fase de recolhimento, de reflexão. Chegamos ao ápice. A Terra agora está entre o Sol e a Lua. É o momento de maior brilho, com certeza, mas também é o de maior tensão gravitacional. Na lua cheia, o mundo não fica só mais claro, ele fica, de fato, mais intenso. A palavra lunático, por exemplo, vem daquela crença antiga de que a lua cheia deixava as pessoas loucas. A explicação real é bem mais simples. Antes da luz elétrica, a claridade da lua cheia simplesmente tirava o sono das pessoas. Mas, enquanto a gente se preocupava com mitos, a realidade era muito mais espetacular. Na Austrália, bilhões de corais usam a luz da lua cheia como um sinal, um maestro, para o maior evento reprodutivo da Terra. É uma verdadeira orquestra biológica. Aqui no Brasil, e em Portugal também, existe uma tradição muito forte que transforma a lua cheia. Milhões de pessoas, ao olharem para as manchas escuras dela, não veem só crateras. Elas veem a figura de São Jorge, o santo guerreiro,
montado em seu cavalo, pronto para nos proteger. Mas todo o ápice de luz uma hora dá lugar à sombra, aquele brilho todo começa a diminuir e a lua parece nos convidar ao momento de recolhimento, de introspecção, de estratégia silenciosa. A lua minguante é a fase de cortar o que não serve mais. Na agricultura, é o momento perfeito para podar galhos que só sugam energia e não dão frutos. Em projetos, é a hora de analisar o que deu certo, o que deu errado e finalizar as pendências. E até o nosso corpo parece entrar nesse ritmo, facilitando a eliminação de toxinas. Quando a gente junta todas essas fases, do escuro total ao brilho máximo, uma imagem muito maior começa a se formar. A lua se revela não só como uma guardiã, mas como o grande relógio do mundo. Fica bem claro, né? Ela definitivamente não é só um enfeite no céu noturno. Ela é a âncora que nos impede de mergulhar no caos, a força que nos deu e nos dá estabilidade. Ela rege os ritmos mais profundos da vida, desde um coral microscópico lá no oceano até os ciclos que acontecem dentro de nós. Sem os seus 4 rostos, a vida, como a gente conhece, seria uma bagunça sem ritmo nenhum. Ela é a engrenagem essencial que mantém o mundo funcionando. Então, da próxima vez que a noite chegar e a gente olhar para cima, a pergunta não vai ser só qual fase da lua é hoje? Vai ser qual dos rostos da nossa guardiã está vigiando a gente essa noite.